Krasnodar Krai, Rússia. Escondido nas montanhas do Cáucaso, na Rússia, há um notável monumento pré-histórico, cuja construção ainda não pôde ser explicada. Espalhados por diversas partes do mundo, os dolmens são estruturas megalíticas que despertam o interesse de arqueólogos e pesquisadores. Construídos por civilizações pré-históricas, muitos desses monumentos de pedra são associados a práticas funerárias e rituais, mas suas funções exatas ainda são objeto de debate. Eles aparecem em diferentes culturas, da Europa à Ásia, sempre com características similares. Grandes lajes de pedra dispostas de maneira meticulosa, demonstrando um conhecimento avançado de construção para a época. No entanto, no Cáucaso, um dolmen em particular chama a atenção por sua singularidade. O Volkovsky Dolmen é esculpido em uma única peça de rocha, o que o torna único em sua região. Diferente da maioria dos dolmens, que ainda são construídos com várias pedras, o Volkovsky Dolmen foi esculpido em uma única pedra gigante. Essa característica o destaca dos dolmens típicos encontrados por todo o mundo e, por essa razão, sua construção levanta questões sobre as habilidades tecnológicas e os motivos dos povos que o erigiram. Além disso, o local em si é envolto em várias lendas, que torna tudo ainda mais intrigante. O que motivou a criação dessa estrutura monumental? O que podemos aprender sobre a antiga cultura que o construiu? O Volkovsky Dolmen é uma porta para o passado que ainda guarda muitos segredos. Com um método de construção que demonstra uma notável habilidade e precisão, torna-se claro que seus construtores possuíam técnicas avançadas de trabalho em pedra, sobretudo para a sua época, e que possivelmente utilizaram algum tipo de maquinaria. Na entrada da estrutura, podemos observar suas superfícies notavelmente lisas e as linhas retas, formando um corte retangular. Alcançar tal precisão com ferramentas primitivas seria quase impossível. Como podemos ver, a parede está perfeitamente polida. Imagens aproximadas e fotos em close revelam que existem pequenas inclusões de ferro oxidado na parede frontal do dolmen. E se olharmos mais de perto, podemos ver um padrão interessante na superfície. O que causou essas intrusões ainda é desconhecido. Acredita-se que o dolmen Volkovsky remonta pelo menos ao início da Idade do Bronze, por volta de 3000 a 2000 a.C. No entanto, as notáveis técnicas de construção e a precisão exibidas pela estrutura levaram alguns a especular que ela poderia ser ainda muito mais antiga do que o estimado atualmente. Dada a natureza avançada do dolmen, levantaram-se questões intrigantes sobre quem poderia ter construído tal estrutura. Que tipo de civilização avançada possuía o conhecimento e as ferramentas necessárias para esculpir uma pedra enorme com tanta precisão? Como tal precisão pode ser alcançada com as ferramentas primitivas da Idade do Bronze? O orifício de entrada do dolmen é perfeitamente circular, o que é difícil de conseguir sem equipamento de perfuração avançado. Ao entrarmos, nos deparamos com uma câmara interna de desenho perfeitamente simétrico, com paredes lisas e forma uniforme. A altura do teto da câmara interna é de cerca de 1,5 m. Essa altura permite um interior espaçoso, considerando as dimensões globais e suas restrições de construção. A precisão em manter essa altura em toda a câmara exemplifica ainda mais as técnicas avançadas utilizadas pelos seus construtores. As paredes da câmara são uniformemente lisas e exibem propriedades acústicas, à medida que captam e aumentam as vibrações do som.
O peso exato do Dômen Voskowski é difícil de determinar sem medições precisas, mas estima-se que pese cerca de 40 toneladas. As coisas ficam ainda mais misteriosas quando você olha para as marcas de perfuração ao redor do dômen. Podemos ver vários blocos de pedra inacabados, cobertos com furos tubulares. Se você já assistiu a alguns dos nossos vídeos antes, esses notáveis furos provavelmente vão lhe parecer familiares. Isso porque buracos semelhantes podem ser encontrados em todo o mundo. No Egito, especialmente em torno do Planalto de Gizé, há numerosos casos de furos precisos em pedra, incluindo furos em granito, que é um dos materiais mais duros da Terra. Os mesmos furos podem ser encontrados em todas as Américas, nas estruturas megalíticas do Peru, como aquelas dentro do Templo de Oricancha. Eles podem ser vistos em Pumapunku, na Bolívia, e até em megalitos europeus como os da Itália. Todos esses buracos muito parecidos com aqueles encontrados perto do Dômen Voskowski apresentam um alto grau de precisão e uniformidade. Essas semelhanças levantam questões sobre se essas antigas estruturas megalíticas foram todas construídas pelos mesmos construtores. Construtores pertencentes a uma civilização desconhecida e agora perdida, mas que possuía a mesma tecnologia e maquinaria avançada. Mas isso não é tudo. Perto do Dômen Voskowski há um antigo canal de água que foi claramente feito artificialmente. A água vem de uma fonte subterrânea desconhecida e contém sulfeto de hidrogênio. A presença desse composto na água indica processos geológicos e químicos que ocorrem nas profundezas do subsolo. Historicamente, as águas ricas em sulfeto de hidrogênio têm sido procuradas por suas propriedades terapêuticas. Essas águas são frequentemente encontradas em spas naturais e acredita-se que oferecem benefícios à saúde. Isso poderia implicar que a área ao redor do Dômen Voskowski era considerado um local de cura e rejuvenescimento pelos povos antigos, embora o verdadeiro propósito da estrutura pudesse ser ainda mais sofisticado. Os acadêmicos tradicionais afirmam que todos os dômens ao redor do mundo são simplesmente tumbas, embora não hajam muitas evidências que apoiem essa teoria. Mas existem outras teorias. Um estudo realizado por pesquisadores italianos revelou alguns dados incríveis que mostram como os dômens ao redor do mundo exibem propriedades notáveis. Foi demonstrado que o dômen objeto do estudo gerava vibrações subterrâneas significativas, em uma faixa de frequência com uma média de 8 Hz. Esses sons de baixa frequência, inaudíveis ao ouvido humano, podem levar as ondas cerebrais a um estado de relaxamento, induzindo potencialmente estados alterados de consciência. As grandes pedras do dômen atuam como transdutores, transmitindo efetivamente fortes vibrações infrassônicas do solo para o ar, acima e abaixo da pedra angular. Essa capacidade é semelhante a outros locais antigos, sugerindo uma seleção proposital desses locais pelas suas propriedades vibratórias naturais. Vibrações infrassônicas semelhantes foram encontradas também em outros locais antigos, como o dômen do Parque Megalítico dos Coreleiros em Portugal, que também atua como um transdutor de vibrações subterrâneas. Isso reforça a ideia de que os antigos construtores conheciam e utilizavam esses fenômenos naturais. E os dômens são encontrados em todo o mundo, cada um com características e mistérios únicos. A Europa é o lar de alguns dos dômens mais famosos, especialmente em países como França, Espanha e Reino Unido.
Na França, o Dômen de Menquerion faz parte de um conjunto de 3 dômenes interligados e situados na região de Karnak, famosa pela concentração de estruturas megalíticas que mostram uma impressionante escala e variação. Karnak é um dos locais mais icônicos da França em termos de monumentos pré-históricos, com impressionantes alinhamentos de menires e muitos dômenes. Dômenes são encontrados até mesmo em áreas remotas da Escandinávia, especialmente na Dinamarca e na Suécia. Eles também são encontrados em toda a Irlanda, que é conhecida por seus numerosos dômenes, muitas vezes chamados de tumbas de portal. O Punnabrøn Dômen, no condado de Clare, é um dos exemplos mais emblemáticos, com sua enorme pedra angular e cenário dramático. Os dômenes irlandeses estão repletos de mitos e lendas, aumentando seu fascínio e significado histórico. Na Ásia, os dômenes são predominantes em países como a Coreia do Sul e a Índia. Na Península Coreana, especialmente em regiões como Jeonju e Jeollanam-do, possui milhares de dômenes que remontam ao primeiro milênio a.C. Na Índia, os dômenes são encontrados nos estados de Kerala e Karnataka, no sul, onde são normalmente associados a antigas práticas funerárias. No norte da África, particularmente em países como Marrocos e a Argélia, os dômenes também fazem parte da rica paisagem arqueológica. O Oriente Médio, com sua extensa história de civilizações antigas, também apresenta numerosos dômenes. Na Jordânia, por exemplo, os dômenes estão espalhados pelo campo, muitas vezes localizados em terrenos remotos e acidentados. Embora menos comuns, os dômenes também podem ser encontrados na América do Norte. Os dômenes no nordeste dos Estados Unidos, por exemplo, são frequentemente menores e de design mais simples, mas ainda assim apresentam um interesse arqueológico significativo. Você sabia que também possuímos dômenes por aqui? No Brasil, existem 2 locais conhecidos por terem dômenes: a Pedra de Santana, em Paramirim, na Bahia, e outro em Anicuns, em Goiás. Podem haver mais alguns no Ceará, na cidade de Senador Pompeu. Segundo o pesquisador independente Valdecir Alves, esses monumentos são da era neolítica, recuando até 8.000 anos antes de Cristo. Esse sítio ainda não é oficialmente reconhecido como um local de interesse arqueológico pelas autoridades, e a pesquisa formal ainda não foi conduzida por arqueólogos profissionais. Isso levanta preocupações sobre a preservação do local, que pode ser alvo de vandalismo ou deterioração natural. O pesquisador aguarda a visita de especialistas desde 2012 para confirmar a origem e o propósito dos dômenes. Ele acredita que, com o reconhecimento, Senador Pompeu poderá ser incluída no mapa dos grandes sítios arqueológicos do Brasil. Mas desde a sua descoberta, lá se foram 12 anos sem que ninguém aparecesse por lá. Embora Valdecir Alves tenha reunido informações sobre as formações e identificado possíveis artefatos no local, como machados de pedra, pontas de flecha e fragmentos de cerâmica, a documentação desses achados não segue o rigor exigido pela arqueologia científica brasileira, e o governo e as instituições de preservação, que exigem uma base mais sólida de evidências antes de considerar o reconhecimento formal, nunca se interessou pelo local. E, infelizmente, é assim que o nosso patrimônio arqueológico anda por aqui, sem recursos e sem apoio governamental. Assim, a maioria dos esforços de preservação e estudo tende a se concentrar em sítios já conhecidos e reconhecidos, como os sítios rupestres da Serra da Capivara, no Piauí, deixando descobertas mais recentes, como os dômenes de Senador Pompeu, à margem.
Essas estruturas contribuem para a narrativa global da construção megalítica e das ligações culturais entre os povos antigos. Embora não tão extensivamente documentadas, sublinham a engenhosidade e a adaptabilidade dos antigos construtores em diversos ambientes. Mas voltemos à região do Cáucaso na Rússia e aos países vizinhos. O que pode surpreendê-lo é que o Dom Voskoski que discutimos é apenas um dos milhares de dólmens espalhados nas áreas mais inacessíveis do Cáucaso. Embora geralmente desconhecidos do resto do mundo, esses megalitos são iguais aos grandes megalitos da Europa e da Ásia em termos de idade e qualidade de arquitetura. Alguns acreditam que esses dólmens são os mais antigos do mundo, datando-os de 10.000 até 25.000 anos atrás, enquanto os arqueólogos mais conservadores os datam entre 4 e 6.000 anos de idade. Eles estão localizados no sopé da costa do Mar Negro, em altitudes de cerca de 250 a 400 metros acima do nível do mar. Aqui está um mapa que mostra a localização de alguns dos dólmens encontrados na área. Como podem ver, essa zona representa a maior concentração de dólmens da Europa. Aproximadamente 3.000 dessas estruturas megalíticas são conhecidas no noroeste do Cáucaso. Estima-se que originalmente existiam cerca de 10.000 dólmens na região do Cáucaso. Em 2007, a decifração de Andis Kaunis, baseada no mapa dos dólmens do Cáucaso, mostrou como eles estão alinhados com as constelações de estrelas e os solstícios de verão. Durante o equinócio da primavera, o nascer do sol iluminava a fachada do dólmen através do corredor do portão de pedra. Tudo isso não é surpreendente, considerando que todas as antigas estruturas megalíticas ao redor do mundo estão, de alguma forma, ligadas ao movimento das estrelas. Na verdade, na câmara interna de um dólmen que estava enterrado e que foi descoberto no Cáucaso, foi encontrado também um artefato misterioso. Era um antigo disco de pedra com entalhes em sua superfície, embora hoje estejam pouco visíveis. Havia uma lua crescente, estrelas e o sol. O outro lado do disco era ainda mais difícil de decifrar, mas o que era claramente visível eram os numerosos entalhes localizados em intervalos iguais ao longo do perímetro do disco. O Instituto de História da Cultura Material da Rússia concluiu que, considerando que um lado do disco apresentava símbolos astrais e o outro lado linhas de medição, o artefato era provavelmente um instrumento pré-histórico para observações astronômicas. Isso destruiria completamente tudo o que pensávamos saber sobre as antigas civilizações dessa região, o que significa que elas eram muito mais sofisticadas do que se pensava anteriormente. Mas será que isso significa que os próprios dólmens tinham conhecimentos avançados gravados na sua superfície? Curiosamente, existem inúmeras esculturas com significados desconhecidos, incluindo imagens de portais, 4 hemisférios convexos, zigue-zagues verticais e horizontais e muito mais. Os telhados às vezes apresentam padrões de cavidades dispostas sequencialmente em cruzes e círculos, entre outros padrões. O significado desses desenhos permanece inexplicado pelos arqueólogos, embora muitos teorizem que eles representam o conhecimento em arquitetura, matemática, biologia, astronomia e física. Cada dólmen apresenta um portal central, alguns construídos em múltiplas pedras e outros esculpidos em uma única pedra. Embora as vigias redondas sejam as mais prevalentes, também existem as quadradas. Tampões de pedra, frequentemente encontrados nessas estruturas, eram usados para bloquear as vigias e às vezes tinham formato fálico.
Notavelmente, a entrada de um dólmen caucasiano fica sempre no lado sul. A maioria desses dólmens apresenta características arquitetônicas notáveis, como esse, por exemplo, e aqueles que apresentam superfícies perfeitamente planas. Como você pode ver, os blocos de pedra se encaixam perfeitamente, com folgas mínimas. E aqui está um exemplo de um dólmen com um grande tampão de pedra encontrado próximo a ele. Como você também pode ver, há um recorte ao redor do buraco perfeitamente circular, que provavelmente foi feito para que o tampão de pedra criasse uma vedação hermética quando conectado. É interessante notar que existem alguns deles que imitam um tampão de pedra, como esse, por exemplo. Esse é um plugue falso esculpido na rocha em um formato 3D perfeitamente oval. Não se sabe como tal perfeição e trabalho delicado podem ser alcançados usando ferramentas primitivas. Se você olhar para essa foto, poderá ver vários dólmens da região do Cáucaso, alguns com plugs, alguns sem os plugs e tendo apenas um buraco, e alguns com um plugue falso esculpido na rocha. Os detalhes e entalhes nos blocos de pedra são notáveis. Observe mais de perto e veja como são finos e precisos esses entalhes. Curiosamente, existe uma antiga lenda sobre a construção de dólmens na região do Cáucaso. Segundo a história, há milhares de anos existiam gigantes antigos, altos como as árvores, que caçavam e pescavam para se sustentar. Além dos gigantes, havia também uma civilização de anões. Eram duas raças distintas que coexistiam nessa antiga região das montanhas. Os anões eram descritos como pequenos em estatura, mas extremamente inteligentes e habilidosos, especialmente no manuseio de ferramentas e na construção de estruturas. Segundo a lenda, os anões e os gigantes mantinham uma relação simbiótica. Os gigantes possuíam força e poder, enquanto os anões eram mestres do conhecimento e da técnica. Juntos, eles teriam construído as misteriosas estruturas de pedra que ainda hoje são encontradas nas montanhas do Cáucaso. Em algumas histórias, os anões eram os responsáveis por projetar e supervisionar as construções, enquanto os gigantes usavam sua força para mover as enormes pedras. Há também uma interpretação mitológica dessa relação, onde os anões são vistos como os detentores de um conhecimento secreto, muitas vezes ligados à magia ou saberes antigos. Eles teriam ensinado os gigantes a manipular as forças da natureza, ajudando na construção dessas estruturas. Muitos anos se passaram desde então, e tanto os gigantes quanto os anões desapareceram da Terra. Em algumas versões, os anões sobreviveram, mas acabaram sendo forçados a se esconder nas montanhas ou a fugir para terras distantes. Alguns acreditam que os anões ainda habitam as cavernas e túneis escondidos nas profundezas do Cáucaso, aguardando o momento de retornar. Esse antigo conto sobre gigantes do Cáucaso é bastante diferente da maioria dos mitos antigos e lendas sobre gigantes, pois também descreve os gigantes como prestativos e gentis. Se há alguma verdade nessa lenda, não sabemos, mas, curiosamente, embora a ciência não possa confirmar a existência de gigantes pré-históricos nessas regiões, ela confirmou a existência de uma civilização pré-histórica perdida. Existe algo chamado de hipótese do dilúvio do Mar Negro, que postula que o Mar Negro já foi um lago menor de água doce e lar de inúmeras cidades antigas. Até que milhares de anos atrás, uma inundação catastrófica transformou o modesto lago no vasto Mar Negro que conhecemos hoje. O Mar Negro é um grande mar interior situado entre o sudeste da Europa e a Ásia Ocidental. Está ligado ao Mar Mediterrâneo através do Estreito de Bósforo, do Mar de Mármara e dos Dardanelos.
Os geógrafos acreditam que durante a última idade do gelo, há cerca de 20 mil anos, os níveis do mar eram muito mais baixos, devido às grandes quantidades de água presas nas camadas de gelo. Consequentemente, o Mar Negro ficou isolado dos oceanos do mundo e existiu como um lago menor de água doce. De acordo com essa teoria, há cerca de 7.600 anos, à medida que os glaciares derreteram e o nível do mar subiu, o mar Mediterrâneo rompeu o Estreito de Bósforo. Esse evento levou a um imenso e rápido influxo de água salgada no lago de água doce, elevando seu nível em centenas de metros e expandindo dramaticamente a sua área de superfície. A hipótese é apoiada por evidências geológicas, incluindo antigas linhas costeiras e sedimentos que sugerem um aumento significativo e abrupto dos níveis de água. Além disso, a exploração subaquática descobriu assentamentos e artefatos submersos, indicando que a área já foi habitada por civilizações misteriosas, sobre as quais nada sabemos. Uma das evidências mais convincentes que apoiam a existência de uma civilização primitiva é o assentamento submerso encontrado na costa da Bulgária. Esse local, que remonta a cerca de 5.000 anos antes de Cristo, inclui restos de casas, lareiras e cerâmicas, indicando uma comunidade bem desenvolvida que foi abruptamente submersa. A descoberta provou que povos antigos viveram aqui pelo menos 1.000 anos antes do que a ciência dominante acreditava, numa época em que o nível da água estava 5 metros mais baixo do que está agora. Essa inundação catastrófica também tem sido associada à miríade de mitos sobre inundações, encontrados em várias culturas. Por exemplo, a história da Arca de Noé, na tradição judaica cristã, e a epopeia de Gilgamesh, na mitologia mesopotâmica, que descrevem um grande dilúvio que destruiu civilizações. Alguns estudiosos sugerem que esses mitos podem ser memórias culturais da inundação do Mar Negro, transmitidas através de gerações. Se a hipótese do dilúvio do Mar Negro estiver correta, ela irá remodelar nossa compreensão do passado pré-histórico da região e das primeiras civilizações humanas que a habitaram. Foi essa inundação que deslocou grandes populações, forçando a migrações e possivelmente contribuindo para a disseminação de práticas agrícolas e inovações tecnológicas na Europa e na Ásia. Além disso, essa hipótese desafia a visão tradicional de que civilizações humanas significativas surgiram apenas no Oriente Próximo e na Mesopotâmia. Na verdade, isso significaria que essas civilizações eram herdeiras e descendentes dessa antiga civilização pré-histórica perdida, que se desenvolveu de forma independente em torno do Mar Negro, prosperando num ambiente fértil e rico em recursos, até o seu desaparecimento abrupto devido à inundação. Será que todos esses grandes homens sofisticados ao longo das margens do Mar Negro seriam remanescentes dessa civilização perdida? Quem quer que tenha construído essas estruturas notáveis, numeradas aos milhares, era definitivamente muito mais sofisticado do que os primitivos caçadores-coletores descritos em nossos livros de história. A exploração e a investigação contínuas revelarão, sem dúvida, mais sobre esse período fascinante e formativo, oferecendo insights mais profundos sobre o nosso passado coletivo e um legado duradouro daqueles que vieram antes de nós. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder,
Com bem menos de R$ 8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.